há 9 anos atrás eu recebi um conselho. E eu quero passar esse conselho para você porque ele mudou a minha vida. 9 anos atrás eu estava na véspera de ir para os Estados Unidos. E um tio chegou para mim e falou assim: Daiane, quando você estiver pensando em desistir, porque esse dia provavelmente vai chegar na sua vida, lembre-se do seu propósito de estar nos Estados Unidos. Lembre-se do porquê que você está aí. O que você está fazendo nos Estados Unidos? E esse dia, ele chegou na minha vida 1 ano depois, quando eu estava na América. Algo aconteceu, eu me acidentei. E naquele acidente, muitas coisas aconteceram, passei muita dificuldade. Mas eu pensei, qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Por que é que eu estou nos Estados Unidos? E aquele objetivo, aquele propósito me fez permanecer na América, mesmo mediante a muita dificuldade, a muita tristeza, muita dor, porque eu fiquei 7 meses parada, acidentada dentro de casa. Então foi o meu propósito, abaixo de Deus, obviamente, que me fez permanecer nos Estados Unidos. E eu quero dizer para você qual é o seu propósito de vida, qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, aonde você quer chegar, porque você precisa ter um direcionamento. Quando você não tem uma direção, você vai caminhar, caminhar e caminhar sem saber onde vai chegar. E é aí, é nessa caminhada, é quando o dia mal chega que você para e pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou jogando meu tempo fora, andei e não cheguei a lugar nenhum. Então é quando você tem esse foco, esse objetivo, que você consegue ter forças para continuar seguindo em frente. As pessoas que fazem parte das jornadas da liberdade emocional, que já fez parte das turmas anteriores, elas aprenderam a concluir um objetivo. Elas aprenderam a construir um propósito de vida para continuar seguindo em frente. E é necessário. Daiane, mas e se eu já tive um propósito e eu já cheguei nesse propósito? E agora? Construa outro propósito. Mas é um propósito físico. Tem pessoas que falam assim, eu estou aqui na Terra para cumprir um propósito de Deus na minha vida. Concordo plenamente, mas qual é o seu propósito? Porque nós precisamos alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. E aí vai ter um equilíbrio. Então você precisa saber dosar isso. Tem pessoas que falam que está cumprindo o propósito de Deus porque não tem nenhum propósito, porque não tem nenhum objetivo, não tem foco. Aí fica, Deus dará. Deus dará uma oportunidade que um dia ela consiga fazer alguma coisa da vida. Então é necessário você criar um propósito físico. Você precisa sonhar, você precisa ter um objetivo para alcançar. Isso é importante para a sua vida, para a sua família, para construir um futuro. É necessário ter um propósito físico. Eu quero construir a minha casa. Quais são os passos que você precisa ter para chegar nele? Você vai focar nisso. Agora, tem pessoas que têm sonhos, né? Eu tenho um sonho de fazer uma viagem para Portugal. Tá lá, né, no Brasil, quero conhecer Portugal. Mas não faz nada em prol de que isso aconteça um dia na sua vida. Então, isso não é um propósito, isso é só um sonho. Quando você tem um propósito, você começa a construir um passo a passo para que isso aconteça. Essa é a importância de seguir um propósito. Olha só, a Bíblia diz que antes mesmo do ventre da sua mãe, Deus já havia criado você. Ou seja, não foi por um acaso, foi de propósito que você está aqui. Então, se Deus trabalha com propósito, por que é que você não vai trabalhar com um propósito sobre a sua vida? Você foi criado de propósito e com um propósito para viver aqui nessa terra. Então, você precisa encontrar um propósito. Crie, nem que seja simples. Eu quero fazer uma viagem, 2 horas daqui. Pronto, já é um propósito, já é um objetivo. Você vai trabalhar em prol disso. Agora, sem um objetivo, para onde ir? Aí é quando o dia ruim chegar, porque ele chega. Ele sempre vai chegar nas nossas vidas, esse dia ruim. Ninguém está isento de passar pelo dia ruim. Aí quando ele chegar, você vai ficar perdido, desesperado, vai querer abandonar tudo, vai jogar tudo pro alto, porque você não tem um propósito. Essa é a importância. Então Deus te fez de propósito e com propósito você precisa viver esse propósito. Por que eu estou falando tanto essa palavra? Porque ela é extremamente importante para a liberdade emocional. Você precisa construir um plano.
E esse plano vai ser para 2026, 2030, 2040, 50, 60. Ele vai ser sempre. Enquanto você viver nessa terra, você precisa viver de propósito. Se você participar da jornada para a liberdade emocional, ou se você já participou, você vai ouvir muito uma frase, que é: pense de propósito e com propósito, que faz parte da reprogramação mental. Nós precisamos reprogramar a nossa mente para que ela seja eficaz e abundante em nossa vida, para que ela rompa barreiras, para que você possa ter crescimento emocional, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Então existe uma reprogramação que nós fazemos também criando um propósito. Eu espero ter ajudado você. E eu quero imensamente que você construa um propósito para a sua vida. Porque quando você tem um propósito, a sua redondeza, as pessoas que estão à sua volta, elas são impactadas através de um simples propósito que você cria para a sua vida. Ter um propósito te alivia o estresse do dia a dia, acalma a ansiedade, retira a depressão de quem tem e começa a construir um futuro em abundância, um futuro com plenitude. Eu vejo você no próximo vídeo.